Bom dia, família. A paz do Senhor Jesus a todos. Bom dia, Rubens. Bom dia. Bom dia, Kilber. Bom dia. Bom dia, Edmilson. Bom dia, Marli. Bom dia. O nosso Bom Dia Família hoje vai falar sobre a família edificada sobre a rocha. O texto que nós vamos usar é o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 7, versículo 24 ao 29. O tema é a família que permanece firme em meio às tempestades. O objetivo nosso nesta manhã é mostrar que uma família forte não é aquela que não enfrenta problemas, mas é aquela que está fundamentada em Cristo. Nós vivemos tempos que muitas famílias enfrentam crises, enfrentam conflitos e desafios. E Jesus, nesse texto, ele encerra o Sermão do Monte, ensinando que existe dois tipos de construtores. Verdade. O construtor prudente e o insensato. A diferença não está na tempestade, ela está no fundamento. A pergunta de hoje para nós é: sobre qual fundamento estamos construindo a nossa família? A família prudente, ela ouve a palavra de Deus, Rubens? Ô Anderson, a família prudente, né, é aquela que caminha junto, né? Aquela que ora junto, aquela que busca junto, aquela que senta ao redor da mesa, né? Olha um nos olhos do outro. Então eu creio que Deus tem ministrado muito isso lá em casa, lá, sentar na mesa, família junto, né? O marido parar para ouvir a esposa, que muitas das vezes nós estamos numa direção ao contrária, e a mulher, que é mais sensível ao Espírito Santo, mais sensível à sensibilidade, ela tem uma direção para nós e às vezes a gente deixamos de ouvir ela, deixamos de buscar em oração, deixamos de buscar a direção de Deus, né? Com a esposa, com os filhos. Então eu creio que a família prudente, ela está sempre junta. Os objetivos são juntos, não são individuais, são juntos. Deus criou a família para andar junto, para colocar os projetos junto, para levantar pela manhã e orar junto, para ler a palavra junto. A minha filha ontem pregou para mim. Abriu a biblinha dela lá das 3 palavrinhas e pregou para mim, né? Sobre Jesus com as crianças, nós com as crianças, com nossos filhos, ouvindo a opinião deles, ganhando tempo com eles, né? Porque senão nós não estamos seguindo o que a palavra diz, né? Eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. E eu creio que a família prudente é isso aí, é buscar no Senhor, não é só vir na igreja. Porque muitas vezes a gente vem para a igreja, vem conturbado, esquecemos de vir abraçados, né, de mão dadas, ouvir mesmo a palavra junto. Então eu creio que a família prudente, ela está nessa direção aí, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. E a família prudente, ela pratica a palavra de Deus, Kilber? Pratica, né? Aqui no versículo 24, a gente pode ver, né? Aqui a própria palavra de Deus vai nos ensinar, né? Que todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Então aqui Deus ele é muito claro com relação a isso, né? A família prudente, ela constrói a casa sobre a rocha, né? E o grande diferencial aqui que a gente pode ver não é somente conhecer a palavra, né? A gente precisa viver a palavra, né? E como que a gente pode viver essa palavra? Então Deus ele nos mostra aqui que a gente precisa, né, deve ser praticado o perdão, né? O amor também precisa ser praticado dentro de casa, o respeito, né, o serviço mútuo deve ser ali, né, dividido ali entre você e a esposa, né? Porque a gente sabe que a nossa casa ela tem que estar firmada na rocha. E quando a gente firma a nossa casa na rocha, a gente deixa de agir por emoções, né? Porque uma casa que quando ela é construída na rocha, ela é construída debaixo de obediência. Glória a Deus. Né? E quando a gente está debaixo da obediência do nosso Senhor Jesus, né? O que seria uma obediência? É o reconhecimento do senhorio de Cristo sobre nossas vidas. Se a gente tem o reconhecimento, o conhecimento do senhorio de Cristo em nossas vidas, a gente consegue construir a nossa casa sobre a rocha. Amém? Amém. E o conhecimento, Andinho, ele não é
a gente não deve fazer, tipo assim, ter um conhecimento e não ter obediência. Por quê? O conhecimento sem obediência, aparentemente é uma casa bonita, né? Mas por dentro ela é frágil. Forte isso, Forte, né? Muito forte. Agora, a tempestade, será que ela vem só para minha casa? Só para minha família? Toda família, ela enfrenta a tempestade, Rubens? Ô Anderson, eu creio que toda família enfrenta a tempestade, porque o inimigo da nossa alma, né? Ele está sempre buscando destruir o quê? Aquilo que Deus fez perfeito, né? A família. A família, ela é a introdução de Cristo na nossa vida. Por quê? Porque vem os filhos, vem a esposa, vem os filhos, vem os projetos, né? Vem tudo aquilo que Deus tem para nós já lá no céu, já determinado. E o inimigo também sabe aonde ele pode tocar na nossa vida, né? Ele pode tocar na área financeira, trazer algum problema na área financeira, às vezes falta alguma coisa, pode trazer enfermidades, pode trazer aí crises conjugais, né? E desafio com os filhos, às vezes nós temos muitos desafios com filhos, principalmente os filhos adolescentes, né? Que às vezes estão querendo fazer algumas coisas que eles acham que eles têm que fazer sem a direção dos pais. Então a crise ela vem, mas o nosso firmamento está em Deus, né? Está em Cristo, né? Muitas das vezes também o que traz para nós também são as perdas e decepções, né? Às vezes nós decepcionamos com alguns projetos. Sim. Temos alguns projetos no Senhor e não conseguimos concluir naquele momento, porque de repente não era a vontade de Deus na nossa vida aqueles projetos. Verdade. E futuramente isso vai acontecer. Mas a nossa ansiedade, a nossa vontade de fazer aquele projeto, né? Às vezes não acontece e a gente fica decepcionado, né? Jesus nunca prometeu ausência. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Deus está falando aqui que Ele vai vencer junto com você os problemas, vai vencer junto com você as tempestades, as lutas, as palavras contrárias que às vezes as pessoas lançam sobre a sua vida, maldições hereditárias vão ser quebradas em nome de Jesus. Então não tem ausência de luta não. Nós acordamos pela manhã e Cristo já nos reveste com as armaduras, precisamos nos revestir porque sabemos que temos um inimigo. E o inimigo muitas das vezes vai usar essas áreas para atacar nós, atacar nossa esposa, filhos. E quando mexe com a família, com nossos filhos, mexe com tudo dentro de nós, né? As nossas emoções, tudo aquilo que o velho homem às vezes está querendo renascer dentro de nós, ele mexe com nós. Então, em nome de Jesus, né? Não vai só haver abundância, não, vai ter tempestade. Quando Jesus manda os discípulos entrar no barco para atravessar para o outro lado, estava tudo calmo. No meio do caminho teve uma tempestade. Glória a Deus. É isso aí. Agora, o fundamento, Kilby, determina o futuro da família. É importante olhar para como ela está sendo fundamentada. Sim, com certeza, né? No versículo 25, 27 vai falar assim: E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra a casa. Mas ela não caiu, porque estava fundada onde? Sobre a rocha. Né? E aquela que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então aqui o construtor ele nos mostra duas casas, sobre a rocha e sobre a areia. Então é aquilo, né? A casa que é fundamentada sobre a rocha, que é Cristo, pode vir a tempestade que for, ela vai permanecer firme, né? Agora, como a palavra de Deus aqui nos mostrou também a insensatez daquele que constrói a sua casa na areia, infelizmente, né, o destino ali dela é cruel porque ela vai cair, ela vai ser derrubada, né? E onde que é fundamentado na rocha, o que que a rocha ele vai nos representar? O próprio Cristo, né? A sua palavra, né? Que é a obediência também, ali os seus ensinamentos. Né? Agora, quando edificamos na areia, né, a gente começa a valorizar coisas, né? Passageiras, né? Passageiras. Forte isso. A gente começa a valorizar o orgulho, né?
Aí a gente acha que a gente pode viver sem Deus. A gente acha que a gente não depende de Deus, a gente é independente, a gente não precisa de Deus, né? Aí a vida espiritual também fica aquela vida sem compromisso, né? Mas Deus, ele nos chama mesmo para uma reflexão. Que o que sustenta uma família não é o tamanho da casa, Andinho, mas é a profundidade do fundamento dela. Forte demais, né? E Deus, ele chama para que a gente possa edificar a nossa casa sobre a rocha. Amém? E Jesus, ele termina dizendo que as multidões, elas ficaram admiradas, porque ele ensinava com autoridade. A autoridade de Cristo continua transformando família hoje, Kilber. Que benção. Continua transformando as famílias Verdade. hoje. Glória a Deus. E sabia que Deus deu essa autoridade para nós? Ele nos capacitou com essa autoridade. Autoridade de edificar, autoridade de buscar, autoridade de estar junto nos momentos difíceis, assim como você falou sobre a mesa, assim como você falou sobre o compromisso com a palavra de Deus, o compromisso com a presença de Deus, é a gente valorizar a cada momento na presença de Deus e levar isso para a nossa família. E Deus, ele pergunta algumas coisas, né? E ele quer falar com a gente mais algumas coisinhas aí. Amém, Jesus. Eu creio, né, que as perguntas são para nós que somos pais, né, somos sacerdote. Minha família está construída sobre a rocha ou sobre a areia? É uma pergunta que nós devemos fazer para nós. Onde nós estamos colocando o fundamento da nossa família, né? A dependência da nossa esposa, dos nossos filhos, ela vai passar por nós, que nós somos sacerdote da casa. Então nós temos que começar a edificar a nossa família na rocha. Aleluia. E plantar mesmo no coração da nossa família a dependência de Cristo, né? A dependência de orar, a dependência de buscar a Deus na hora das decisões. Então eu creio que a nossa família, ela precisa ser edificada na rocha, né? Assim como o Kilber falou, a rocha representa Cristo. E Cristo é a palavra. Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Então esse é o nosso fundamento maior. Estamos apenas ouvindo ou também praticando a palavra? O que nós praticamos dentro de casa? Será que o nosso culto é só na igreja? Né? Igual o Alan falou mais cedo aqui, que ele está separando um dia para louvor na casa dele. Será que nós estamos fazendo isso? Separando um dia para estudar a palavra junto, separando um dia para ter um culto doméstico na nossa casa, além da célula, né, do GC, porque aí somos nós, é a família unida, praticando ali a palavra de Deus, buscando a Deus acima de todas as coisas. Se uma tempestade chegasse hoje à nossa casa, permaneceria firme? É outra palavra, é muito forte. Aonde nós estamos colocando o fundamento? A nossa casa está firme em Cristo? Está firme na palavra? Estamos ali buscando com o Senhor os fundamentos? Que todo construtor, na primeira etapa, o fundamento que tem é você fazer a sapata da casa. A sapata representa Cristo, o firmamento. Depois que você planta a sapata, vem os alicerces. Os alicerces representam também Cristo na nossa vida. É os fundamentos dos alicerces. Nós estamos alicerçados em qual palavra? Na palavra de Cristo, na palavra de Deus. Se nós estamos alicerçados nessa palavra, a tempestade pode vir e a casa vai continuar firme, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. É isso aí, né? É isso aí. 3 perguntas para a gente refletir. 3 Forte. perguntas para a gente responder para nós mesmos. E forte. Glória a Deus. E nessa manhã, né? Para você que está ouvindo essa palavra, a gente quer fazer um apelo. Um apelo para que você venha reconstruir a sua casa na rocha. Né? Porque a gente precisa, a nossa família, ter uma família estruturada, uma família na presença de Deus. A gente precisa estar firmados na rocha, que é o nosso Cristo, nosso Deus. Né? E quero chamar você mesmo pela essa manhã, para que o fundamento do seu casamento, do seu lar, seja Cristo. Né? O fundamento dos seus filhos seja Cristo. E que a sua casa, em nome de Jesus, ela venha a ser firmada
firmada na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Estejam mesmo em busca, em obediência, faça a vontade de Cristo, procure viver os seus ensinamentos, procure ter aquele tempo que às vezes você deixou de passar com Cristo, o tempo que você deixou ali, né? Não quer mais, abandonou aquele tempo precioso, mas Deus ele te chama para perto, para que você e sua casa possam estar firmada nele, em nome de Jesus. A chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Glória a Deus, aleluia. Uma casa fundamentada na rocha, ela não está livre de problemas, não está livre das atribulações, não está livre dos acontecimentos. Mas uma coisa a gente tem certeza, se ela foi fundada na rocha, ela não vai cair, ela vai permanecer de pé. Glória a Deus. Porque tudo aquilo que Deus constrói se mantém de pé. Pega essa palavra do teu coração, medita nela. Que Deus abençoe seu dia. Em nome que de Deus Jesus. abençoe sua Deus vida. abençoe sua família. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus.